Sabe aquelas cidades que a gente conhece por uma coisa só? Tipo, um festival gigante? Mas e quando a festa acaba? O que fica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em Carangola, lá na zona da Mata de Minas, para descobrir a história surpreendente que está escondida bem ali, por trás do palco principal. E olha, para muita gente, Carangola é isso aqui. É a energia, sabe? É a exposição agropecuária e industrial que todo ano simplesmente define o ritmo da cidade. Imagina só, uma semana inteira em que a cidade ferve. Tem música para todo gosto, do rock ao samba, tem cheiro de comida boa no ar, tradição por todo lado. Não é à toa que atrai gente da região inteira, né? É uma festa completa mesmo. Mas, e aí? Quando as luzes do palco se apagam, quando a multidão vai embora, o que sobra? Para entender Carangola de verdade, a gente precisa ir além da festa. A gente precisa olhar para a terra, para as raízes. A cidade fica na famosa Zona da Mata. E essa região, olha, tem uma história e tanto. Pensa que lá no século XVIII era chamada de Zona Proibida. Isso mesmo, fechada a 7 chaves para evitar o contrabando de ouro. Mas o tempo passou e aquelas terras super férteis se tornaram o coração do cultivo de café. Foi o café que moldou a paisagem, a economia, tudo que a gente vê por lá até hoje. E que paisagem, hein? É de tirar o fôlego. A gente está falando de montanhas gigantescas, cachoeiras que parecem escondidas de propósito. A natureza ali não é só um enfeite e um cartão postal. É um convite real para a aventura, para o ecoturismo. Beleza, agora segura aí, porque é aqui que a coisa começa a ficar fascinante. Sabe aquela história oficial que toda cidade tem? Então, em Carangola, ela não conta nem metade da verdade. É como se existissem duas carangolas. De um lado, a gente tem a história oficial, aquela do milagre, do fazendeiro poderoso que é curado. E do outro, uma história de fé que foi silenciada. Uma fé vivida pela comunidade escravizada, que tinha devoção por outra santa. São duas narrativas que correram em paralelo. Uma foi parar nos livros, foi celebrada. A outra foi praticamente apagada da memória. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a história oficial foi, digamos, construída, tijolo por tijolo. Não foi do dia para a noite. Durante décadas, a narrativa da elite política da época, os Luzias, foi ganhando força, foi se consolidando. E o resultado final? Santa Luzia se tornou a padroeira oficial, selando essa versão da história. Isso tudo faz a gente parar para pensar, né? Porque a história da fundação de uma cidade é tão importante, afinal. É porque a história que a gente escolhe contar, ela define quem a gente é. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem é que tem o poder de escolher qual história vai ser contada? Ok, mas como é que esse passado todo, cheio de camadas, se conecta com a carangola de hoje em dia? A resposta, por incrível que pareça, está vindo do campo. Tem um movimento novo surgindo que está, na prática, reescrevendo o futuro da cidade ao resgatar todas essas histórias. E a mudança, claro, começa com gente. Com pessoas. Olha só, recentemente 16 produtores rurais de lá passaram por uma capacitação, para quê? Para abrir as portas das suas casas, das suas fazendas e transformar a própria história de vida numa experiência para quem visita. E o resultado disso são novas rotas de turismo. E só pelos nomes a gente já sente o convite. Beleza, cores e sabores, contemplando memórias. Fica muito claro que a ideia não é só passear e tirar foto. A proposta é outra. É sentir, é provar, é se conectar de verdade com a tradição e a memória daquele lugar. E o que a Tatiane Rabelo fala aqui, nossa, resume tudo. Ela diz que aprendeu a ver o próprio lugar com outros olhos. Isso é muito poderoso. Não é só sobre grana, sobre abrir um negócio. É sobre uma mudança de olhar, de começar a enxergar o valor imenso que tem na sua própria cultura e sentir orgulho de mostrar isso para o mundo. Já o Unimarcos Alves, ele toca num ponto que é a chave de tudo, conhecimento. Ele diz que o programa mostrou o caminho certo, ou seja, deu as ferramentas para que eles pudessem investir com segurança, construir um futuro ali, sem precisar abandonar as próprias raízes. Pelo contrário, usando as raízes como alicerce. Então, o processo é esse. É uma transformação. O que era só uma fazenda vira uma experiência cultural completa. Quem visita não fica só olhando de longe, não é um espectador.
A pessoa participa, se conecta com as pessoas, com o que a terra produz. Isso é o turismo rural na sua essência mais pura, mais autêntica. E em comunidades como a da Conceição, por exemplo, o turismo chega para somar. Ele não substitui nada. Ele acrescenta uma nova camada numa economia que já é forte, que já vive do café, do leite, da agricultura familiar que vai para a feira. É mais uma fonte de renda e de orgulho. Certo. Mas no fim das contas, o que tudo isso significa para quem decide visitar Carangola hoje? Significa que ir para Carangola hoje é aceitar um convite. Um convite para mergulhar fundo, para ir além da superfície. É uma chance de conhecer a cidade por inteiro, com a beleza que salta aos olhos, com as contradições que fazem pensar e com todas as histórias que ela tem para contar. Então, o pacote completo de uma viagem para lá hoje é essa mistura. Claro, a beleza natural é absurda, mas a magia de verdade, o que fica na memória é a chance de se conectar com uma cultura que é real, autêntica, e com uma história que, como a gente viu, não está parada no tempo, ela continua sendo escrita, agora mesmo. Acho que a grande lição que Carangola nos dá é essa, né? Conhecer um lugar de verdade não é só ver a paisagem, é conhecer as pessoas, é ouvir todas as suas histórias, a história do festival e a história da fazenda, a história que está nos livros e a história que sobreviveu na memória, na resistência. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a nossa próxima viagem, seja para onde for. E se, em vez de só visitar, a gente se propusesse a buscar a história completa do lugar? Talvez seja aí que viajar deixe de ser só um passeio e se transforme na mais profunda forma de descoberta que existe.